Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Memorial TJDFT Virtual, Arte e Cultura em Casa. Conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça, farei minha audiodescrição. Sou um homem branco, cabelo preto, uso óculos, tenho barba, estou vestindo um terno azul escuro, gravata azul, camisa branca. Aqui no nosso ambiente nós estamos em uma sala com piso escuro, com poltronas pretas. Meu nome é Jailton Lopes Júnior, sou juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, atuando na primeira vara civil de família de órfãos e sucessões de Santa Maria. Para darmos início a esse nosso bate-papo, assistiremos ao vídeo da música Primavera, de autoria e interpretação de Salete Moreira. O sabiá pousou na roseira pra ver a chuva chegar. Ela vinha de mansinho para o sertão molhar. Tuiu, 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 tuiá. Era assim que cantava o sabiá. Tuiu, 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 tuiá. Era assim que cantava o sabiá. O sabiá chamou o azulão para juntos voarem pro sertão. Eles foram anunciar que a semana dos museus estava para chegar. Tuiu, 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 tuiá. Era assim que cantava o sabiá. Tuiu, 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 tuiá. Era assim que cantava o sabiá. Belíssima música. Espero que tenham gostado da música que traz um convite para a Semana Nacional dos Museus. O Memorial TJDFT, Espaço Desembargadora Lila Pimenta Duarte, promove regularmente exposições temporárias de arte e lançamentos de livros. Devido à pandemia da Covid-19, os eventos foram adaptados para o ambiente virtual, modalidade em que foram apresentados durante o calendário anterior e que atualmente, com o abrandamento das medidas restritivas, passaram a modelo híbrido, com eventos presenciais e também online em formato de videocast. Contaremos também, neste evento, com a presença da artista Fernanda Corsini, que será entrevistada logo em seguida pela minha querida colega, a juíza de direito, doutora Geilza. Agora, conversaremos com a escritora Dinorá Cansado, que nos brindará com este bate-papo sobre sua obra, Brasília, Capital das Leituras, 60 Projetos Mapeados, a qual será lançada hoje. Agradecemos a sua participação, Dinorá, aqui nesse nosso evento. Gostaria de fazer a sua audiodescrição? Sim, com todo prazer, eu é que agradeço. Sou uma mulher branca, cabelos grisalhos, estou com um vestido longo na cor nude, assim como sapato. Obrigada. Bom, Dinorá Couto Cansado é natural de Bom Despacho, Minas Gerais. Atualmente vive em Brasília. Sua formação oficial passa pela rede de ensino privada do DF, como a Universidade Católica de Brasília, onde se graduou em Pedagogia, e o Centro de Ensino Unificado de Brasília, o UniCeub, em Estudos Sociais. Dinorá trabalhou em escolas públicas do DF como professora de diversas disciplinas e, dentre elas, Educação Moral e Cívica e OSPB. É fundadora e presidente da Academia Inclusiva de Autores Brasilienses. É autora de vários livros, incluindo 6 títulos infantis e mais de 10 coletâneas literárias nos últimos anos e está em mais de 50 antologias, poemas, contos e crônicas. É membro fundadora da Biblioteca Braille Dorina Noil, na qual é voluntária há 27 anos. Atuou também como pedagoga no jornal Correio Brasiliense e foi colunista virtual do portal de Redes Sem Fronteiras. É organizadora do livro Brasília, Capital das Leituras, 60 Projetos Mapeados, publicado em 2022 pela Tagore Editora. Dinorá Cansado é participante ativa de congressos, feiras e bienais pelo mundo inteiro, além de ganhadora de diversos prêmios, como o Cidadã de Ouro e o Prêmio Ser Humano, Brasília e Brasil. É a 4ª vez em que se inscreveu e foi selecionada para participar do calendário cultural do Memorial TJDFT.
Dinorá, mais uma vez, muito bem-vinda. E a primeira pergunta que eu faço para a senhora é: a senhora já publicou diversos livros, inclusive tem uma vasta literatura infantil. Conta para a gente como foi essa incursão no universo da literatura. Começou ainda menina, com 10 anos, quando eu fui morar na cidade grande e conheci pela primeira vez uma biblioteca. Nunca tinha ouvido falar nessa palavra. E apaixonei pela palavra, é a minha número 1. A partir daí, a literatura entrou em minha vida, só que como autora, eu demorei muitos anos. Eu trabalhei com todas as obras de autores brasilienses, em oficinas, escolas públicas do DF, até que as crianças, jovens, começaram a perguntar: professor, e cadê o seu? Cadê o seu livro? Aí eu tinha feito uma coletânea chamada Revolucionando Bibliotecas, com experiências de sucesso, e vi que era hora de optar por algum gênero e escrever. Então eu tive que ter assim um aperto muito grande em minha vida para editar o meu primeiro livro infantil, Paçoca de Avô. Eu queria visitar a maior feira de livros do mundo, Frankfurt, e queria levar o meu filhinho. Então comecei já com 60 anos, em 2013, e de lá para cá, cada ano nasce um filhinho. Já são 6 de literatura infantil, que serve para quaisquer adultos, e várias coletâneas pelo mundo. Que incrível! Olha, Brasília, capital das leituras, é um projeto já antigo, né? Já tem bastante tempo. Conta pra gente como nasceu a ideia desse projeto. Brasília, capital das leituras. Em 2007, eu tinha que ficar 4 meses de repouso em cima de uma cama. E pego o jornal de madrugada ainda e olho o título: Brasília, capital dos endividados. Uma notícia negativa, e eu precisava de ler algo positivo. Na mesma hora, peguei o caderno que sempre fica ao lado da cama e fiz aquele tradicional acróstico: Brasília, capital das leituras. 2 meses depois, a TV Brasília lança um concurso: Demonstre o seu amor por Brasília. Eu mandei esse poema, eles o olharam como crônica e me premiaram. Então, quando vem alguma premiação, algum reconhecimento, eu faço jus àquilo. Então, implantei um fórum na Feira do Livro de Brasília do mesmo ano, e de lá para cá esse mapeamento acontece a cada ano. Só que, com 25 projetos mapeados, a fila de projetos já tinha mais de 100 ali, no caso. Então, com 25 projetos, eu candidatei a uma pós pela Presidência da República, e o ter sido professora de Educação Moral e Cívica me permitiu ganhar essa pós como conselheira nacional. E qual foi o meu campo de pesquisa? Os 25 projetos já mapeados, mostrando que é um resgate de cidadania em cada autor que está ali naquele projeto. Então, por isso esse título, Brasília, capital das leituras, porque muito além da leitura no formato tradicional de um livro, existem outras formas de leituras. Em nossa Biblioteca Braille Dorina Noil, Taguatinga, Distrito Federal. Então, são vários formatos que praticamos nessa biblioteca. Por isso, leituras no plural. Nossa, super interessante. E a senhora que já está imersa nesse universo literário, certamente deve ter tido algum escritor, alguma escritora que te inspirou. Conte pra gente um pouco sobre isso. Quais os escritores ou escritoras que te inspiraram no início da sua, dessa sua imersão no universo da literatura, e quais os escritores ou escritoras que hoje ainda te inspiram? Nossa, essa pergunta é muito difícil, porque
Com 10 anos, o marcante mesmo foi Monteiro Lobato, é claro, né? E de lá para cá, eu apaixonei pela literatura brasiliense, já moro aqui há 50 anos, então todos os autores brasilienses já passaram pelo projeto Luz e Autor em Braille em nossa biblioteca. Então, como dizer que Stella Maris é a que me influenciou, ou Margarida Drummond, porque cada uma no seu estilo, eu apaixonei por cada uma, né, dos autores brasilienses. Até que eu comecei a buscar os nacionais também, para colocar em nosso projeto. E depois os internacionais também, porque as pessoas com deficiência visual leem e escrevem também. Em nossa biblioteca Braille, nós recebemos da Fundação Dorina Noil para Cegos os maiores lançamentos mesmo, de autores renomados do mundo. Então, como ficar de fora de outros autores? Então, seria até ingrato da minha parte eu colocar que eu prefiro um ou outro. Eu gosto de todos, e todos deixam marcas em mim e um pouquinho da história de cada um. Incrível, são muitas influências, né? Muitas. Agora uma curiosidade, a senhora nasceu em Minas Gerais e eu gostaria de saber se há influência mineira também na sua escrita, nos trabalhos, nos projetos. Conta pra gente. Claro que há, com 50 anos de Brasília, a mineirinha Couto, como eu sou chamada, no meu último livro, Ai Pai, que bicho é esse? A sinopse, na capa do livro, a autora da sinopse, Leona Fontes, colocou a mineirinha Couto, porque eu nunca deixei o meu lado mineiro de fora, inclusive na própria expressão do título, o Ai. Então, Minas tem me emocionado muito. Na minha literatura, eu coloco fatos de Minas, do cotidiano de lá, eu conto histórias de lá também, mas, devido aos 50 anos de Brasília, Brasília predominou, é claro, porque já é uma vida aqui, né? Mas Minas será minha eterna paixão. Muito legal. E a senhora falou sobre premiações, né? E gostaria que a senhora nos contasse um pouco sobre esses prêmios, que a senhora é conhecida nacional e internacionalmente. E já havíamos conversado mais cedo, né? E eu sei que isso também te dá muito orgulho, né? Essas premiações. Conta para a gente um pouco sobre isso, sobre os projetos que a senhora desenvolve e esses resultados que naturalmente são colhidos também a partir de muito estudo e muita dedicação. Sim, esses prêmios chegam a mim como um reconhecimento e como um dever a cumprir, uma retribuição à sociedade daquela alegria que me foi concedida. Então, cada prêmio que chega, eu abraço aquilo ali e procuro compartilhar com todo o meu pessoal da Biblioteca Braille e hoje da Academia Inclusiva, para que todos vejam o quanto é importante o aprimoramento a cada dia. Então, destes prêmios, o mais assim marcante mesmo foi o ODM 2005, que na época eu nem sabia o que era ODM, e me indicaram, eu fui descobrir que eram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, em 2005, pela criação da Biblioteca Braille Dorina Noil, o evento foi no Palácio do Planalto e de lá para cá eu soube que esse prêmio veio da ONU e começou o meu sonho. Um dia eu quero conhecer a ONU. Então, esse foi o marcante mesmo. E depois desse veio o Prêmio Brasil Criativo, já 2 vezes, inclusive o Brasília, Capital das Leituras, esse livro foi premiado lá em São Paulo, no local mais grandioso de São Paulo, e no Ibirapuera ali. E depois veio Brasília,
da BRH aqui de Brasília, o Prêmio Ser Humano Brasília, o Ser Humano Brasil, o Cidadã de Ouro, o Viva Leitura, o Culturas Populares, o Cultura Viva, é o Ministério da Cultura, ou Secretaria de Cultura e por aí afora. Mas há pouco tempo eu tive a alegria de ir em Nova York com este livro, Brasília, Capital das Leituras, premiado também entre os 5 mais votados pela Academia Internacional de Literatura Brasileira, onde eu tive a alegria de lançá-lo no Consulado do Brasil em Nova York e levá-lo à ONU também, realizando meu grande sonho. Então, os prêmios são muito importantes na vida de quaisquer pessoas, porque é um impulso a mais, é um desafio a continuar o aprimoramento no dia a dia. Incrível, parabéns, de fato um reconhecimento por um trabalho que é desenvolvido de forma muito especial. E por falar em trabalho especial, fica nítido também a preocupação da senhora com essa pauta da inclusão, né? E como despertou, como esse tema, ele de certa forma entrou na sua vida e o que fez com que a senhora, de fato, tivesse esse olhar para essa pauta da inclusão? Faltavam 5 meses para minha aposentadoria. Eu, como professora em Taguatinga, Distrito Federal, distante, né, do centro, da capital, 25 quilômetros. Aí, a biblioteca que eu trabalhava tinha, assim, uma visibilidade muito grande. Aí pediram que eu fosse esperar a minha aposentadoria na Regional de Ensino de Taguatinga e desse aquela biblioteca para alguém que estava de olho nela. Aí pensaram que eu ia sentar na regional e me acomodar ali, contando nos dedos o dia da aposentadoria. Eu quis aproveitar, que nem o JK, os 5 meses que faltavam e fazer em 5 meses, 5 anos de trabalho. Foi aí que veio o livro Revolucionando Bibliotecas, o meu primeiro, e junto com a fundação da Biblioteca Braille, isso em maio de 2017. Ontem ela completou 2017, que nada, 1995. Ontem ela completou 28 anos. E eu estou lá como consultora voluntária até hoje, porque ela ainda não foi regularizada. Então, com isso, eu vi que junto com 2.000 livros, chegaram 2 pessoas com deficiência visual, junto com um pacote de livros. Tinha gente. Eu, mesmo sendo da Secretaria de Educação, receber aquela incumbência da Secretaria de Cultura, que não eram tão juntas como hoje acontece, eu tinha que fazer alguma coisa. Pedi uma sala de aula de uma escola e fundei a biblioteca de um modo meio irregular, né? Como que eu punho uma biblioteca pública dentro de uma escola? Mas durante 11 anos ela funcionou assim, até que conseguimos um espaço nobre no centro de Taguatinga e a partir daí, como mãe dessa biblioteca, eu não mais deixei. E estou lá até hoje, 28 anos. Hoje como consultora voluntária, porque veio então de 6 anos para cá a Academia Inclusiva de Autores Brasilienses. Aqui está a logo desta academia no formato para as pessoas com deficiência visual, em alto relevo, para que eles possam, né, fazer a leitura tátil aqui. E do outro lado, no formato para videntes ou enxergantes, né? Então, esta é a logo da nossa academia nesse estandarte, e é uma academia que cada letra dela, a IAB, tem 3 significados, que é o meu número preferido. O A de IAB tem 3, o I, aí fica a curiosidade que está lá no blog da IAB. A IAB brasilia.blogspot.com. Cada um vai descobrir o que significa o A, o I. O I já deu para perceber, que é inclusiva, como foi registrada, internacional
e hoje itinerante, porque ela está aqui nesse momento na Câmara Legislativa do DF. Onde eu estou, ela está também. E aqui está a logo. Muito bom. Já fica o convite a todo mundo para conhecer. E agora uma curiosidade. Eu fiquei sabendo que a senhora sempre desejava viajar de avião, mas algo a limitava. Conta pra gente. E aí hoje, claro, a senhora viaja o mundo inteiro, viaja muito de avião. Conta pra gente como a senhora conseguiu superar esse desafio, esse obstáculo. Esse medo de avião, ele foi superado em 2001, quando eu fiz a minha primeira viagem fora do Brasil. Era Fui medo. Em Cuba. Era Medo mesmo. Eu digo que eu sou a mulher que mais tem medo da morte. E o medo que eu tinha? Gente, mas a coisa foi tão boa, mas tão boa, 2001. Fui em Cuba e pensei, meu Deus, daqui para frente eu quero viajar. Só que aí demorou 7 anos e o medo continuou, porque Cuba foi um pouquinho assustador para mim. Eu conheci a Feira do Livro de Havana, num forte, fiquei sabendo o que significava aquele forte lá em Havana, e eu falei, não, eu vou quietar na minha casa, nessa zona de conforto é mais fácil. Só que em 2008, a UNB juntou uma caravana de escritores e foi fundar um congresso lá no Peru. E eu fui convidada, ouvi a entrevista na Rádio Nacional e falei, uai, mas isso é minha cara, eu vou no Peru. E lá nas alturas de Machu Picchu, sem poder andar naquelas alturas, porque eu já tinha mobilidade reduzida há 2 anos, eu fiz um juramento para a professora da UNB que estava do meu lado. Daqui para frente agora, eu vou vencer o meu medo e eu quero 2 viagens internacionais a cada ano. Hilda Lontra, eu juro aqui agora, pertinho do céu, que a partir de agora o meu medo acabou. E doutor, eu chego no aeroporto agora, a minha terceira palavra que eu mais gosto, já falei a primeira hoje, biblioteca. A terceira, a segunda, já falei ela também, é cidadania. E a terceira, pessoal, é internacional. Quando eu entro no aeroporto, meu peito esquenta ali, a emoção toma conta. Eu acho que eu tinha que viver, era dentro de um avião, né? Mas as limitações, veio Covid, eu iria para o Texas, 6 dias antes, cancelar o festival no Texas. Aí o medo veio de novo na época do Covid, né? E depois disso, eu quis quebrar um outro medo. Eu tenho recordes em medo, tá? Era o medo do navio. E aí consegui vencer o medo, já fui 2 vezes e digo, ninguém pode morrer sem fazer uma viagem de navio. É muito bom. É a melhor coisa do mundo. Só que antes de ontem me contaram que no cruzeiro para a Grécia, que eu pretendo em setembro, já venderam todas as cabines legais, só sobrou as de baixo, do porão. Então eu falei, pode vir o que for, podem pagar, que no porão não quero não, porque o bom é aquilo ali, olhar o mar ali e tal. Então Muito eu bom. consegui vencer o medo de avião e o medo de navio e vou vencer vários ainda por aí. A vida é feita de desafios, né? Isso. E eu faço do medo um senhor desafio e a alegria vem. Que bom. E já que estamos falando sobre viagens, a senhora viajou o mundo inteiro, a senhora acha que tem alguma relação, existe alguma relação entre a leitura e o ato de viajar? Totalmente. Meu Deus, ler é viajar sem sair do lugar, né? Exatamente. Todo mundo fala isso. E sem gastar quase nada também, né? Porque livro, gente, tem para todo lado, as bibliotecas estão lotadas de livros, né? Verdade. Então, leitura e viagem não tem como separar uma da outra. E é tão bom que pela Rede Mídias Sem Fronteiras, todo ano tem uma coletânea chamada Sem Fronteiras pelo Mundo. E qual é a temática? Viagem. Então eu tenho que viajar uma vez a cada ano para eu ter o conteúdo necessário para escrever a produção ali.
E na época da pandemia, cadê essa viagem no sentido tradicional? A Câmara Federal me põe a falar sobre acessibilidade com os maiores craques do país. Aí eu tive que estudar muito, aprendendo que a acessibilidade atitudinal é a mais séria de todas. Então, o meu texto foi Viajando pelos tipos de acessibilidade. E quando eu cheguei na ONU com este livro, eu presenteei lá ao secretário, né, da Inclusão e discutimos todos aqueles tipos de tipos, né, de acessibilidade ali. Então, não tem como, gente, desvincular ali a leitura de viagem. Ler é viajar. Maravilhoso. E o que levou a senhora a inscrever a sua obra no edital do TJDFT de exposições e mostras temporárias? Eu já acompanho o Tribunal de Justiça há muitos anos. A primeira vez que eu vi, eu falei, vou escrever o meu livro Languitixa, Papo que Espicha. Foi uma festa como nunca vi. O pessoal com deficiência visual lotou um ônibus em Taguatinga e eles tiveram assim a tarde melhor que já. No outro ano eu já queria um outro livro para poder concorrer. Aí veio E Eu Sou Isto, Vovó. Depois veio que é o despertar da cidadania numa criança de 5 anos. Depois veio a pandemia, eu já estava com o Ai Pai, que bicho é esse? Que não foi para o Texas devido à pandemia. Aí lancei de modo virtual, outra alegria. E esse ano, quando eu vi o edital aberto, eu pensei, eu tenho um livro que não é literatura, mas é o mapeamento de bons projetos em Brasília. Então, a alegria foi imensa. Então, o que me fez é ter essas alegrias a cada ano. Se eu pudesse, o ano que vem estaria de novo lá concorrendo. Mas eu vou dar a vez para outros e outros autores, tá? Olha, esse nosso evento tem como mote o Dia da Memória, né? Comemorado no dia 10 de maio. Senhora que é conhecida nacional e internacionalmente, como nós podemos contribuir de alguma forma com a preservação da memória? Pessoal, memória é uma coisa muito séria. E quando eu falo memória, não é só aquela memória no sentido aqui que a pessoa começa a ficar idosa, como eu, e já começa a preocupar, não. Memória no sentido de tudo que nos acontece em nossa vida. Então, olha o meu simples memorial de uma mega oficina de 220 dias. Foi quando eu fui no Peru. Tinha que ser um caderninho simples. 2008, eu ministrei esta oficina. Aqui eu tenho a prova dos 220 dias de poesia. Com isso, eu ganhei o recorde nacional naquele ranking Brasil. Então, gente, isso me deu um estímulo tão grande. A tudo que acontece, eu registro. O nosso memorial da academia, inclusive, é todo feito à mão, nossas atas. Então, eu já tenho vários cadernos. Então, eu peço para que cada um de vocês registrem as suas memórias do modo que quiserem, em forma de fotos, em forma de vídeos, nesse formato mais simplificado possível, porque isso vale ouro. Daqui uns dias, querem escrever um livro sobre os 220 dias de poesia em Brasília? Tá o livrinho aqui, ó, para eu emprestar, a pessoa se inspirar. E como esse, eu tenho vários de tudo que acontece. Então, memorial hoje em dia é uma coisa assim, não tem como ficar sem. Por isso, atualmente, eu estou formando um memorial na Fazendinha, em Taguatinga, com tudo da academia. Então, esse memorial está lá em plena Semana Nacional de Museus, com 63 produções de pessoas com deficiência visual, homenageando 63 anos de Brasília. Então, registrem, porque a memória precisa ficar para o próximo, né, que vier.
para os jovens, as crianças e todo mundo. Então, quando eu vi o memorial do TJ, eu encantei com essa palavra memorial mesmo, e ela, creio que é a 4ª palavra na minha lista de preferidas. Incrível. Olha, a sua obra é vasta, a sua experiência é enorme. Ficaríamos aqui horas e horas conversando, dias, semanas. Então eu vou fazer o seguinte, vou passar a palavra para a senhora. Caso haja algum tema, alguma questão, alguma pergunta que eu não tenha feito, a senhora fique à vontade para poder falar para o nosso público e falar sobre outros projetos também. O espaço agora é da senhora. Nossa, eu vou tentar ser bem objetiva, porque realmente passaríamos horas e dias aqui. Gente, eu vou falar do PA. PA é a sigla que quer dizer Prêmio Internacional de Espírito Inclusivo. Já estamos na 3ª edição dele, começou na pandemia, né, em 2021, 2022, e esse ano eu preciso de videntes solidários da visão. A fila de deficientes visuais esperando um olhar solidário é grande. Então tem gente de outros países abraçando os nossos deficientes visuais daqui para ajudarem a entrar no blog, seguir o blog, inspirar em uma dessas 63 produções que estão lá também, estão no formato físico, na Fazendinha, na Biblioteca Braille, mas estão lá no blog, porque precisamos combater esse analfabetismo digital, não só de pessoas cegas ou de baixa visão, mas do adulto também, aquele que se acomodou também em aprender uma coisa nova, né? Então o PA é isso, é o vidente fazendo par com uma pessoa deficiente visual, convivendo ali alguns meses até chegar à premiação que será no dia 29 de outubro, Dia Nacional do Livro. O prêmio é o par que vai ganhar e cada um vai dividir aquele pequeno mimo que vai ganhar com seu par que o ajudou. Então já temos algumas duplas formadas e no dia 2 de junho termina o prazo de inscrições. Até final de agosto entregarão a produção da dupla. Portanto, eu vivo brincando com eles. Vamos piar juntos. Cadê seu par? Quem é o seu par? Não, Dinorá, eu ainda não tenho. Falei, então vou mandar o telefone de um vidente para você. Você mesmo vai ligar e vai cativar o seu par. Então, ontem mesmo, 10 me procuraram e eu falei, pode deixar que eu vou passar o telefone. Então, é esse o recado que eu queria finalizar, que eu sou um celeiro de projetos mesmo. Já mandaram eu parar de inventar. Mas o dia que eu parar com as minhas invencionices, eu não posso mais estar aqui nesse mundo. Não tem sentido mesmo. Então, essa noite eu listei 38 ações, que creio que são recordes em minha vida, e eu faço isso. Nos momentos piores, eu faço o jogo da Poliana. Mesmo na pandemia, eu fiz um poema do Mania do troca-troca mesmo. Pandemia por alegria, isolamento por contentamento, e fui trocando as palavras ali, né? Então, o recado que eu queria dar era esse. Vale investir no seu dia a dia da melhor forma possível e, principalmente, sendo facilitador de alguma pessoa que precise, seja em qualquer deficiência ou mesmo que não tenha deficiência. Precisa do olhar amigo, do olhar solidário. Parabéns, é sensibilidade, né? Isso. E eu tenho certeza que neste momento muitas pessoas estão com vontade de conhecer mais as suas obras, até mesmo adquirir obras. Então, eu gostaria de que a senhora nos dissesse onde essas pessoas encontram as obras da senhora e quais os canais de comunicação e de contato.
Comigo mesmo, é só colocar meu nome lá no Google que vai ver o meu Instagram, o Facebook, tem o canal lá no YouTube, tem o blog meu de noracouto.blogspot.com. Então, na internet me acho em qualquer local, porque meu telefone é público e está lá para quem quiser. E podem me procurar, porque os livros estão comigo e nas mãos dos leitores. Que legal. Olha, só tenho a te agradecer. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Tenho certeza que muitas pessoas se inspiraram hoje com esse nosso bate-papo, com a sua história, com os seus projetos, as suas obras. Continue assim sendo fonte de inspiração e, sobretudo, instrumento de cultura, instrumento de literatura, e que as suas palavras, os seus textos, as suas obras, os seus projetos inspirem muitas pessoas, porque o Brasil acho que precisa de cultura, o mundo precisa de cultura. Parabéns, agradeço a todos vocês também. Agora eu vou passar para minha querida colega, doutora Geilza. Geilza, é com você. A partir de agora, eu darei continuidade ao nosso evento de arte e cultura. Conforme recomendação do CNJ, eu farei agora a minha audiodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos claros, olhos castanhos e estou usando um vestido colorido. Meu nome é Geilza, sou juíza do TJDFT e sou lotada na 3ª Vara Cível de Brasília. Aqui comigo, a artista Fernanda. Ela é autora da exposição Ser é Estar. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer você, Fernanda, e te convidar para fazer a sua audiodescrição. Oi, Gilza, muito obrigada. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos. Eu visto uma roupa toda preta e eu falo aqui de São Paulo remotamente do meu ateliê, que tem uma bancada longa e obras penduradas pela parede. Muito bonito o ateliê. Fernanda Cossini nasceu em São Paulo, é artista plástica e trabalha com técnica mista, colagens de impressos em cartão e paraná costurados com linha de poliéster. Ela é formada em arquitetura e urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Fez intercâmbio acadêmico no Instituto de Arte Contemporânea da Technische Universität Graz, na Áustria. A artista já participou de diversas exposições coletivas no Brasil e no exterior, incluindo uma exposição de artes visuais em Vinhedo, São Paulo, e uma exposição da Embaixada do Brasil em Tóquio e na Zen House Gallery em Kyoto, Japão. Fernanda recebeu uma premiação honorífica em Vinhedo pela obra Libertação. Fernanda, você já realizou exposição individual na sua carreira. Eu gostaria de saber o que representa para você e por que ela leva esse nome Ser e Estar. Bom, eu acho que a exposição individual ela é uma celebração de alguma pesquisa ou de algum trabalho que você faz e ele chega num ponto que ele já começa a ter uma transição no próprio trabalho, então você cria esse espaço para poder expor tudo que você fez. Nesses dois anos e meio, mais ou menos, nos últimos 2 anos e meio, eu fiquei só produzindo essas obras, inclusive também estão aqui atrás de mim, e eu estava investigando muito o eu. E eu entendi nesse processo que a gente é formado de várias versões nossas, né? E aí, por isso o nome do Ser é Estar, porque você não é só uma coisa, você é as coisas que você está no momento. E essa primeira exposição foi muito importante para a minha carreira também, porque foi um momento que eu tinha um corpo de trabalho mais coeso, eu tinha uma pesquisa muito mais evoluída e era o momento certo que a própria obra pedia para ser exposta. Então, agora eu já estou numa mudança desse trabalho que provavelmente vai resultar em uma próxima exposição, mas eu acho que essa é a importância da exposição individual e o porquê que ela é tão relevante para mim. Que maravilha! E eu achei muito legal e me chamou muita atenção um dos nomes, né, da obra Ego, né? Essa obra especificamente. O que ela representa? Por que esse nome? Explica para mim um pouquinho. Bom, quando eu tive que escolher uma obra para ser a capa da abertura da exposição, eu fiquei pensando que obra que ia simbolizar bem essa pesquisa que eu comentei, né? E por falar muito do eu, do ego, do autoconhecimento, da autoimagem,
eu achei que uma obra que fala sobre o ego, sobre, enfim, esse eu que eu comento tanto, ela representaria bem esse momento. Então, eu acho que dentre todas as obras, ela acaba sendo a que toca mais nesse assunto, até pelo próprio nome dela, né? Então, eu achei que se encaixaria muito bem para representar esse lado mais introspectivo e do que eu realmente estou pesquisando com essa exposição. Que legal. E você morou na Áustria, né? Acho até que eu devo ter falado o nome da instituição errado. Conta pra gente um pouco dessa experiência. Bom, não, você falou certinho. Eu estudava arquitetura, eu estudei arquitetura, eu me formei nisso aqui em São Paulo. E durante a faculdade eu vi que eu amava a arquitetura, mas que eu não necessariamente gostaria de trabalhar com isso. E eu sempre tive um pezinho na arte, eu sempre fotografei desde o começo da faculdade. E aí eu tive a oportunidade de aplicar para o intercâmbio acadêmico, e a Áustria era um lugar que eu conseguiria ir como aluna de arquitetura, mas para estudar só arte contemporânea, porque era uma faculdade com uma grade muito aberta. E revolucionou completamente o meu modo de lidar com arte e de ver arte como uma profissão, né? Porque lá tem um espaço muito grande para você ser um artista, e antes era uma coisa que nem tinha passado pela minha cabeça, essa possibilidade como profissão. Eu acho que isso passa na cabeça de muitos artistas. É sempre um hobby, uma coisa que você faz desde criança. E lá eu tive contato com muitos artistas, com muitas instituições de arte, e me abriu muito a cabeça. Então eu passei um ano morando lá e eu só fazia aulas do Instituto de Arte Contemporânea. Eu fiquei amiga até do professor de fotografia que me deu a chave do laboratório, então eu ficava o dia inteiro revelando foto. Foi um momento muito importante para eu conseguir focar completamente na minha carreira, e quando eu voltei, eu só tinha que apresentar meu trabalho no final da faculdade, e nesse trabalho eu já estava decidida que eu ia traçar esse outro caminho. Então, eu acho que ele foi bem um divisor de águas para eu entender da questão da carreira, do que eu seria e como eu construiria minha carreira, né? Muito bacana. E eu achei assim, a técnica que você usa, né, as suas obras, muito marcantes e muito diferente. Eu queria saber um pouco sobre qual a técnica, o que que te inspira, que você explicasse um pouco disso para quem como eu é leigo. Bom, eu acho que a arte ela aparece de vários modos, né? Então eu sempre desenhei, eu sempre pintei, eu sempre fotografei. E no processo, enquanto você vai fazendo essas coisas, você vai descobrindo que existem outros jeitos de fazer arte, né? E aí eu fui me encontrando. Isso é resultado de muito tempo, assim, de testes e testes e de tentar comunicar uma coisa. Então, essa série, ela surgiu com a junção de vários fatores. Um deles foi que eu sou fotógrafa de retratos, eu sempre retratei outras pessoas, e quando a pandemia aconteceu, eu perdi todos os meus trabalhos e eu queria fotografar, então eu comecei a me fotografar. Então eu me usava como modelo, e eu tenho muita vergonha assim de câmera, então eu me maquiava de um jeito, eu me produzia, e aí eu comecei a me fotografar. E aí, de certo ponto, eu comecei a ver que eu também era esses personagens assim que eu fotografava. E aí eu achei que seria legal talvez brincar com colagem, de, pô, eu posso misturar todas essas versões minhas para chegar numa versão que é mais real, assim. E não real de aparência, né, de como fica a imagem, mas do que ela representa. E aí eu fui testando e eu tive a ideia de trazer a costura, porque ela evidencia muito esse processo, né, de uma construção que ela vai acontecendo, ela pode se modificando, um pouco Frankenstein, assim. E com os testes, ele foi funcionando muito bem. Eu acho que criou uma identidade legal que eu fico feliz quando as pessoas olham a minha obra e elas sabem que é minha, porque ela conseguiu chegar nesse ponto, assim, visualmente. Mas eu acho que é isso, eu trabalho muito com papel, eu imprimo muitos desses autorretratos e também, por exemplo, aqui no fundo que aparece que tem cidade, que é de outra série que eu fiz, que eu distorci as cidades. E então eu trabalho com papel, eu trago um pouco da costura para juntar esse papel.
E além desse trabalho, eu também tenho pinturas, eu também tenho desenhos, mas eles acabam não sendo a minha pesquisa principal. Muito legal. E eu queria saber, assim, eu acho que o seu objetivo com certeza já é alcançado e vai ser mais alcançado ainda, porque é bem diferente mesmo a sua técnica, é bem marcante, mas eu queria saber se você teve artistas que te inspiraram e se você poderia nos dizer alguns deles. Nossa, são tantos artistas, eu acho que o trabalho do artista ele pode ser um pouco solitário, que é isso, né? Você está no seu ateliê, você está produzindo sozinha o tempo inteiro, principalmente numa pesquisa que pesquisa o porque aí sou eu, mais meu ateliê, mais a terapia, mais tudo. Mas eu participo de muitos grupos de estudos, eu participo de acompanhamentos artísticos, ou seja, eu gosto muito de me reunir com os artistas que estão atualmente assim produzindo arte contemporânea que eu gosto. Então eu me inspiro muito na produção de todo mundo à minha volta, assim. E óbvio que além disso tem pessoas, por exemplo, artistas mais consagrados como a Leonora de Barros, que é brasileira e que tem um trabalho incrível também, ela acaba se posicionando, se colocando na frente da câmera. Tem a Rosana Paulino, é um trabalho que move muito comigo, que ela usa costura também. E, enfim, tem também as internacionais, como a Negrete Santal, a Sophie Calle e outras mulheres que eu admiro muito. Mas é isso, eu acho que eu estou muito envolvida no mundo da arte, seja convivendo com artistas, seja indo para museus, então todo o trabalho de todos eles, mesmo que sejam muito diferentes do meu, eles acabam me inspirando de certo modo, sabe? Que legal. Tem uma das suas obras, né, que parece que a gente quando vê de acordo com os nossos olhos também, né? Mas tem uma delas que eu não sei se é isso exatamente, mas me dá assim a impressão de Nossa Senhora com Jesus morto, né, assim, no colo, me deu essa sensação. Mas muitas me lembram assim a questão da natureza humana mesmo. No direito a gente tem muito isso, principalmente com a dignidade da pessoa humana. Isso também é uma preocupação sua na sua obra, nas suas obras? Essa obra que você comentou a Queria Conhecer a Criança que Me Criou. Ela foi inspirada numa escultura que é a Pietà, que é Maria segurando, enfim, Jesus. E, e eu achei legal você comentar isso, porque vem um pouco desse contato com a infância, né? Dessa super pureza, dessa criança que cria essa pessoa adulta que acaba falhando no caminho, enfim. E, e eu acho que todos os temas, todas as coisas que eu trago nas obras, elas partem da minha vivência, mas que acabam atravessando as pessoas de outro modo, assim. Então eu acho que eu tento manter uma sensibilidade de não falar só sobre mim, mas usar a minha vivência para conseguir também conversar com o outro, assim. E eu senti muito isso quando eu fiz uma exposição individual presencial, que eu ficava olhando as pessoas interagindo, e um senhor, inclusive, foi até essa obra que você comentou, e eu só ouvi ele falando assim, nossa, que saudades da minha infância, disso, daquilo. Então, eu acho que tem uma preocupação muito grande em ser o mais genuíno e aberto a uma sensibilidade, assim, a uma vulnerabilidade de acabar se expondo mesmo para as pessoas conseguirem se identificar na obra, né? Ai, que legal, fiquei realmente emocionada aqui. Fernanda, e essa nossa entrevista, esse evento faz parte da Semana do Museu, né? Semana Nacional dos Museus. Como é para você participar desse evento e o que essa semana representa para você? Nossa, eu acho que representa tudo, assim. Eu até brinco que toda conquista que eu tenho é como se fosse a maior conquista do universo, porque todo mundo que é artista sabe o quão difícil é ser artista, né? Então, esses momentos de validação das instituições, estar presente, poder mostrar o seu trabalho, poder falar sobre ele, é um grande privilégio. E participar da Semana dos Museus, para mim, é muito emocionante, porque eu sou uma pessoa que vive em museu desde criança, então carrega um peso também que, além da carreira e do profissional, vai para um lado pessoal, assim, de saber que eu vou poder me comunicar com mais pessoas. Eu acho que
esse o meu interesse como artista e o porquê eu decidi tornar isso uma carreira. Eu poderia, por exemplo, fazer essas coisas e mostrar para um amigo, guardar debaixo do meu sofá, assim, mas eu tenho a vontade de levar esse discurso para as outras pessoas, eu tenho vontade dessa conversa, digamos assim. Então, é uma semana que incentiva muito a cultura, incentiva muito as pessoas a visitarem museus, a verem exposições. Então, é como se eu gritasse e essa semana fosse um megafone que expandisse ainda mais, sabe? Então, para mim, é uma alegria. Para a gente também é uma alegria conhecer mais de você, mais da sua obra. E agora eu queria saber um pouquinho sobre futuro, projetos, se você tem alguma coisa nova em andamento, quais são os seus planos? Bom, eu tenho muita coisa nova em andamento, assim, esse ateliê aqui não para, é de segunda a domingo, todo tempo, quando vem ideia. Mas eu tenho evoluído bastante essa pesquisa que eu fiz, então eu falei muito sobre o eu, sobre o autoconhecimento, e aí naturalmente essa pesquisa foi evoluindo para o eu em relação ao outro. Então agora eu tô começando a falar um pouco mais sobre relações humanas, assim, seja ela de amor, de amizade, de afeto. Eu tô falando muito de um grupo, assim. E eu também tô pintando bastante, eu tô evoluindo essa pesquisa. Então, agora, para mim, a vontade é continuar seguindo com a mesma dedicação para, quem sabe, fazer a minha próxima exposição individual, mostrando o resultado do que foi esse ano de pesquisa. E, e é isso, o trabalho ele vai se evoluindo naturalmente, então eu tô ainda sentindo para que lado ele vai. Mas é isso, assim, eu sigo trabalhando aqui no ateliê e vendo o que as obras falam comigo. Fernanda, muito obrigada por sua participação. E se você quiser, pode falar umas palavras finais. Muito obrigada a você, Geilza. Eu queria agradecer esse espaço para poder falar um pouco mais sobre a minha arte. E se alguém tiver interesse em acompanhar e conhecer um pouco mais, pode me procurar no Instagram por Fernanda Corsini, Fernanda_Corsini. E eu também tenho um site onde tem o meu trabalho um pouco mais catalogado e vocês conseguem ver exposições, conseguem ver textos que escreveram sobre eles, que é o www.fernandacorsini.com. E, enfim, nessas duas redes vocês encontram todas as informações e é isso. Eu gostaria de agradecer novamente o espaço e nos vemos por aí. Parabéns, fiquei encantada com o seu trabalho, tenho certeza que todos realmente ficaram e esperamos ansiosos aí pelos próximos passos. Eu agradeço muito as entrevistadas pela participação no evento, a TV Câmara Distrital, que gentilmente nos forneceu o estúdio para a gravação do evento, todo o apoio técnico, todos os envolvidos aqui. Agradeço também a você que assistiu o evento e convido todos para se inscreverem no canal oficial do TJDFT no YouTube e ativarem as notificações para ter acesso ao conteúdo oferecido por essa corte na internet. Compartilhe e marque esse vídeo como gostei, caso queira receber mais notificações e que mais eventos como esse sejam oferecidos. Não esqueça de acessar a exposição Ser e Estar da artista Fernanda na plataforma Memória e Cultura do TJDFT. Obrigada e até o próximo evento.